A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou Francisco José, diácono da Assembleia de Deus Tempo Central 2 e também professor da nossa sala de jovens. Quero desejar aos nossos amados jovens um novo trimestre abençoado, onde eles sempre procuram conhecer mais e mais da palavra de Deus, através da sua liderança, o nosso irmão diácono Alan Saldanha, a qual incentiva os jovens a estar na nossa escola bíblica dominical. E eu creio que ele faz isso porque ele um dia foi instruído a estar na escola dominical, e os nossos jovens fazem isso com muito amor, porque sabem que devem conhecer mais e mais a palavra de Deus. O comentarista da lição de jovens escolheu o tema centralizado na conquista. Por que na conquista? Para os nossos jovens atualmente, todo jovem deseja conquistar algo na vida. Para eles conquistar o término da sua faculdade, um bom emprego, um bom casamento, algo que todos os jovens precisam. E o que mais precisa se ter? Fé e obediência. E o nosso trimestre está baseado lá no livro de Josué. Todo o livro de Josué vai falar sobre isso. Vimos que Josué ele foi instruído na palavra de Deus desde quando era criança, desde quando jovem. Ele estava sempre ouvindo a palavra de Deus através de seus pais e meditando e guardando em seu coração. Eu creio que Josué era um jovem como nós, que se divertia, fazia suas brincadeiras com seus amigos, mas de maneira nenhuma desprezava a palavra de Deus. Vemos lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, todo o capítulo 31 vai falar sobre isso. Primeiro ponto, Moisés nomeia Josué como seu sucessor. Segundo, a lei deveria ser lida ao povo de 7 em 7 anos. Terceiro, Deus dá a Josué o encargo do povo. O terceiro é o mais fundamental, porque Deus é quem dá a Josué a responsabilidade de levar o povo à terra prometida, a terra de Canaã. Também vimos que Moisés já estava com seus 120 anos de idade e já não era mais um jovem, já estava cansado e não tinha mais aquele vigor como antigamente. Mas também vimos que Deus disse para ele que ele não passaria o Jordão e que ele não levaria aquele povo à terra prometida, porque o próprio Deus já tinha escolhido, já havia escolhido a Josué. Nós vimos que Josué ele foi escolhido por Deus porque Josué observava a lei de Deus. Era um jovem que estava sempre buscando mais a obedecer à sua liderança. E nós vimos aqui que Moisés, quando já tinha morrido, Deus fala para Josué e diz: olha Josué, meu servo Moisés já está morto. Eu, porém, escolhi a ti para levar o meu povo à terra prometida, porque eu tenho visto que a fé e a obediência não te faltaram. Porém eu te digo, esforça-te e tem bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ora, nós vimos que Josué ele iria passar por lutas fora do acampamento e dentro do acampamento. Também ele iria conseguir, com tudo isso, acumular para ele amigos verdadeiros, fazer com que o povo confiasse nele, e só assim ele iria se tornar o grande líder de Israel, como Deus tinha prometido. Ele se tornou o grande líder do povo de Deus por causa disso, porque ele tinha fé em Deus e obediência. Pequeno aqui um pequeno relato do que eu peguei na Bíblia de Estudo Arqueológica, nova versão internacional, que diz assim: a quem foi destinado o livro, uma pequena parte da cultura e dos fatos históricos, diz assim: mas o livro de Josué estava destinado à geração israelita nascida após a conquista. Os fatos culturais de destaque: Josué continua a história do livro a partir do momento em que foi deixado lá em Deuteronômio. A cultura dos cananeus estava em florescimento nessa época, conhecida como a Idade do Bronze. Como eu já disse, todos esses pontos foram tirados da Bíblia de Estudo Arqueológica, nova versão internacional. Essa foi uma pequena introdução que eu trouxe para vocês, mas a introdução da nossa lição, ela diz assim: Moisés libertou o povo da escravidão
após a travessia do Mar Vermelho e guiou-os pelo deserto rumo à terra prometida. Mas só que ele não entrou na terra prometida. Durante 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravo morreu, entretanto, diferente de outros povos, os hebreus não sucumbiram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então já vemos aqui que o povo de Deus era um povo escolhido por ele para trazer ao mundo o Salvador, que é Jesus Cristo. Como nós jovens lemos na lição do trimestre passado, que ela falava sobre Jesus, o Filho do Homem, também o Filho de Deus. Quer dizer, Jesus, o homem perfeito. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram também a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto que adveio para os desobedientes. O tempo passou, morreram Miriam, Moisés e Arão, e Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias à milenária cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra como líder dos hebreus. Depois de haverem atravessado o rio Jordão, nesta série de lições conheceremos as vitórias e conquistas de Josué de todo o povo de Deus rumo a Canaã. Essa introdução que o nosso comentarista trouxe, ele fala que Josué foi escolhido por Deus e o povo da nova geração tinha sabido do que aconteceu no passado. Que muitos estavam rebeldes, muitos se rebelaram contra a liderança, mas Josué e Caleb ficaram firmes. O tempo passou e nós vimos que Miriam, Arão e Moisés, a liderança principal do povo de Israel, morreram. E Josué foi quem levou o povo à terra prometida. No primeiro ponto é que nós vemos aqui o livro de Josué, a visão panorâmica. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita 1400 anos antes de Cristo, data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos, eles acreditam que o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo o seu final, na qual narra o seu falecimento. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números. Entre Números e Josué, há apenas um longo discurso de Moisés, como alguns fatos pontuais dele, dentre eles a morte de Moisés. Josué apresenta os aspectos singulares, indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais nele escritos e os eventos registrados servem de ensinamento e admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. Nós vemos aqui logo no início, aqui na visão panorâmica, que o livro de Josué é um dos primeiros datado como um livro histórico. O que seria esse livro histórico? Contando a história do povo de Israel. E foi escrito 1400 anos antes de Cristo. Antes de Cristo vir ao mundo, este livro já tinha sido contada a história do povo hebreu. E muitos teólogos acreditam que a maioria do livro quem escreveu foi Josué. Sendo que, como nós dizemos no próprio comentarista, diz que, salvo que a sua morte ele não poderia escrever, porque quem é morto não pode escrever. Mas nós vemos que boa parte do livro conta a história do povo hebreu que sofreu as peregrinações no deserto por 40 anos devido à desobediência dos seus compatriotas. Vimos que a morte de Moisés deixou ali, abriu um precedente para a liderança se formar mais e mais. Porque quando Moisés morreu, aquele líder que seria o guiador
até a terra prometida, que no caso seria Josué, o que aconteceu? Ele leva o povo até a terra prometida e começa a observar. E ele manda ali espias para verificar como é que está a cidade de Jericó, para a sua primeira guerra como líder do povo de Israel. Os dois espias, nós vemos que, isso vai ficar mais lá na frente, isso aqui é na introdução, nós vemos que eles vão trazer informações a respeito da terra, das pessoas que moram lá. Mas para isso acontecer, nós vemos que esses espias foram guardados por uma mulher, uma prostituta que não conhecia o povo de Deus, não conhecia a Deus, mas sabia do que Deus fazia lá atrás. Eles estavam amedrontados. Quer dizer, esse ponto nós vamos chegar mais na frente. Nós vemos aqui que o livro de Josué continua narrando a história do povo hebreu durante 40 anos no deserto. Nós temos uma lição maravilhosa, a qual, quando nós começamos a observar, a ler a palavra de Deus, nós vemos que o nosso Deus, ele se preocupa conosco e ele quer que nós estejamos preparados para quê? Para guerrear, não contra nações, mas sim para nós guerrearmos contra as hostes celestiais, contra o inimigo das nossas almas, contra o inimigo que de uma forma ou de outra ele quer nos destruir, nos tentando afastar da presença de Deus. Mas se nós tivermos fé e obediência, como diz aqui no livro de Josué, na nossa lição do trimestre, que fala sobre conquistas, tempo de conquista, nós vamos ganhar esta guerra. Por quê? Porque nós estamos firmados na palavra, buscando conhecer mais e mais e praticar esta palavra de Deus tão maravilhosa. Ponto 2. Como era o mundo na época? Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão por volta de 1400 a.C., muitos povos já estavam em estágio civilizatório bem avançados, mas outros, no seu turno, nem sequer existiam. No Japão, a primeira fase da civilização, Jomon, chegava ao seu apogeu. Em vários lugares da Europa, a população começou a erguer-se de vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos nesse período, foi iniciada o uso dos instrumentos de metais. Porém, não havia civilizações na América do Norte. Sequer o primeiro povo surgiu no México. Os Olmecas, por volta de 1500 a.C., o Império Assírio viria a surgir 1200 anos antes de Cristo, e somente em 21 de abril 753 a.C. seria fundada a cidade de Roma. Naqueles idos do Egito, o Egito era o mais rico país que existia na época. Não obstante, houve perdido a mão de obras de escravos dos hebreus. Quanto à Babilônia, a Assíria, ao longo da história, destruíram muitas nações. Hoje não existem mais. Israel, porém, é uma nação formada inicialmente por ex-escravos e mostrou-se um projeto que deu certo e que está sendo atualmente um país de primeiro mundo. Meus amados, nós vamos analisarmos aqui o ponto 2 aqui, que fala assim, como era o mundo na época. Poucas nações existiam, mas eles se formavam. Se formavam de quê? De grandes nações? Não. Se formavam de pequenos vilarejos. Eles se fortificavam, eles se preparavam para não serem tomados por outros reis. E isso foi surgindo. E Israel não foi diferente. Nós vemos que o povo de Israel, o povo hebreu, eles estavam sempre confiantes e buscando receber a promessa que eles tinham recebido de Deus, que era a terra de Canaã. Ora, a terra de Canaã, nós vimos que ela vai ser conquistada com muito esforço, porque eles vão passar pela terra pela cidade de Jericó, e Josué ele começa a ensinar, começa a guerrear, começa a, podemos dizer, amedrontar os outros reis. É tanto que os outros reis faziam-se junções para guerrear contra Israel, porque temiam ao povo, temiam a Deus, ao Deus dos hebreus.
E Israel, ele se torna assim um país praticamente pelo mundo. Por quê? Porque é um projeto de Deus. Pois foi Deus quem escolheu aquele povo para ser seu povo. Hoje nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo eleito de Deus, porque nós hoje aceitamos ao nosso Cristo, ao nosso Senhor, como único e suficiente Salvador. Somente assim nós conseguimos obter o êxito, que é chegar à terra prometida. E qual é a nossa terra prometida? É a minha casa própria? É a casa própria lá na Austrália, nos Estados Unidos, aonde for? Não. A minha terra prometida, a sua terra prometida, está no céu. E para nós alcançarmos o objetivo de chegar ao céu, é nós estarmos perseverantes. É nós estarmos a cada dia mais buscando conhecer o nosso Deus. Para que possamos, no dia do soar da trombeta de Deus, sermos arrebatados. Mas isso é a lição do trimestre passado. Canaã, terceiro ponto, tópico, diz assim: o território de Canaã, denominado a Terra Prometida, tinha aproximadamente 290 quilômetros, aproximado por 65 quilômetros de largura, e ficava a 480 quilômetros do Egito para o sul e 1.100 quilômetros para o nordeste, onde se encontrava Nínive. E para o leste também 1.100 quilômetros a Babilônia. Mais além, 1.600 quilômetros, onde se localizava a Pérsia, para o nordeste, e a 1.300 quilômetros a Grécia. Após 2.400 quilômetros, a cidade de Roma, fundada posteriormente à conquista da Terra Prometida. A Terra Prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu para eles somente aquela pequena faixa de terra, que seria lá a terra prometida, a qual Deus lhes prometeu. Deus não prometeu o mundo aos hebreus, como assim também Deus não nos prometeu o mundo quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Deus nos prometeu o quê? Nos prometeu um lar celestial. Assim como a Canaã celestial hoje nós esperamos, o povo hebreu passou por essas lutas, enfrentou Babilônia, enfrentou a Pérsia, enfrentou civilizações fortificadas que estavam ali bem próximo a eles, mas eles foram perseverantes e conseguiram fixar a sua terra, porque Deus havia lhe prometido. Nós vemos aqui, por isso, ao longo da história, Israel nunca se notabilizou como povo conquistador, como outras nações. Os hebreus sempre buscaram até os dias de hoje, somente a herança prometida por Deus. Eles não eram povos que estavam guerreando, que estavam ali lutando contra outras civilizações para conquistar porções de terra, ou conquistar o mundo. Pelo contrário, eles só estavam querendo conquistar aquilo que Deus tinha prometido lá no Egito, quando Deus fez a promessa a Moisés: vai, tira o meu povo do Egito, e eu vou levar a terra prometida. Se nós formos estudar o livro, a Bíblia Sagrada hoje, nós vamos ver o quanto Deus se preocupava com o seu povo, assim como Ele se preocupa conosco. Deus se preocupa conosco que quando nós somos emaranhados por heresias e seitas, os nossos irmãos mais firmados na fé, os mais idôneos que estão perseverando, eles trazem para nós a palavra de verdade, palavra de salvação. Porque infelizmente, irmão, há na nossa igreja, no meio da nossa igreja, pessoas que não leem a Bíblia, não praticam estar na escola dominical e se engancham com heresias e seitas. Mas aquele que está firmado na palavra, que está prosseguindo em conhecer ao Senhor, esse não se engana de maneira nenhuma. E sabe que a terra que ele vai ganhar não é um pedaço de terra não, mas sim a terra celestial, o céu a qual Cristo foi preparar para nós. Por isso, essa é a nossa herança. A nossa terra prometida não é a terra prometida aqui, mas é a nossa terra celestial, onde nós iremos cantar ao lado do Senhor, nosso Deus, durante toda a eternidade. E quem é crente salvo em Jesus Cristo sabe disso. Sabe que um dia isto vai acontecer.
e que não demora isso acontecer, que o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador já vai voltar e vai levar a sua igreja. Ponto 2. O propósito da divisão. A divisão e o valor do livro de Josué. O propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora, pois, o povo parecia estar cheio de fé e ainda mais unidos. Assim, Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Jordão, da devoção e obediência do povo, bem como as campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mais tarde, o salmista declarou: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem pelo seu braço, os salvou sim a tua destra, o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmo 44, versículo 3. O livro também tem propósito em mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresentar detalhes de muitas batalhas, das condições das quais a terra não apenas não foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os que servissem fielmente ao Senhor. Você vê aqui que nesse ponto aqui, no primeiro tópico do ponto 2, que fala sobre a divisão e o valor do livro, Josué não estava dividindo o povo, dividindo assim, fazendo acepção de pessoa. Pelo contrário, a divisão que ele estava fazendo era um propósito de dividir as terras por meio de tribos. Você vê que o povo ali estava com muito mais fé do que até mesmo quando estava no Egito. O povo estava muito mais unido. E o povo buscava cada dia mais sempre conhecer ao nosso Deus. E o propósito do livro era apresentar os milagres na vida do povo hebreu. O propósito também era mostrar que a travessia do Jordão e a devoção do povo e a obediência, que o povo, quando é obediente à palavra de Deus, Deus abençoa o povo. Por quê? Porque abençoa? Porque o povo está sempre buscando conhecer a este Deus, ao Deus da Bíblia Sagrada, ao Deus que fez os céus e a terra, fez nós morarmos nela, habitarmos nela, mas também que fez que nós iríamos herdar uma terra prometida, que não é porção de terra, mas é a terra celestial, como eu já disse no ponto anterior. E nós vemos que quando o povo hebreu está firmado na palavra de Deus, está buscando mais conhecer a Deus, Deus se mostra para ele como um Deus zeloso, um Deus que tem compaixão, e faz com que as pessoas venham ver, trazendo para nós hoje, nos dias atuais, que o ministério de Josué não foi um ministério dado por Moisés. Pelo contrário, foi o próprio Deus que chamou Josué. Chamou Josué para liderar o povo. E qual era o chamado de Josué? Era só somente ser um militar? Não, mas ser um líder nato. Um líder formado no deserto. Um líder capacitado e que capacitaria também os seus liderados. Por isso que toda a caminhada ministerial de Josué, ela é bem apresentada como muitas batalhas, mas também todas as vitórias possíveis que tinha. Josué ele tinha toda essa convicção de que Deus jamais o abandonaria. Deus jamais deixaria o povo sem a sua proteção. E somente por isso nós vemos que Deus estava tão preocupado que ele pega e começa a dizer: olha, Josué, mostra para o povo o que aconteceu no passado e o que está acontecendo nos dias de hoje. E Josué, ele começa a mostrar, a ler a palavra de Deus, começa a fixar que a família é o principal para Deus, é muito importante para Deus.
nós vemos que a família Josué, ele se firmou e disse que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele diz isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué está dizendo que se a família dele, se a casa dele não estiver firmada em Deus, a família dele vai ser destruída com facilidade. Mas então nós vemos que quando o salmista diz que não foram pois não conquistaram a terra pela sua espada, pela sua força, pelo seu braço. E quem foi que conquistou a terra para os hebreus? Foi o próprio Deus. À luz da palavra, à luz ao braço do Senhor que estava ali, porque tudo eles faziam agradavam a Deus. Tudo que os hebreus estavam fazendo estava agradando a Deus. E nós, que nós temos feito hoje para agradar ao nosso Deus, para que nós possamos ser chamados, ter uma chamada ministerial, hein?